Salve, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, rapaziada. Beleza? Galera, não se esqueça de deixar o comentário aí embaixo aí do vídeo, tá? Da presença. Só um oi, olá, tudo bem? Para garantir a presença. E não se esqueçam da plataforma SaaS. Mantém em ordem, galera. A gente tá chegando no final do mais aí do primeiro semestre, então vamos manter em ordem aí. Beleza? Galera, Matemática 1, aula 15. Juros simples e compostos, né? Aprofundamento aí. Então a gente viu na aula 13 os juros simples, na aula 14 os juros compostos. Então, vamos aí. Juros simples. Quando a gente fala em juros simples, tá? É os juros apenas então, pelo capital inicial. Né? Então, eu fui lá, comprei um carro, paguei, sei lá, financei 30 mil, e é 10% ao ano a taxa de juros. Então, eu vou pagar o carro em um ano, então eu vou fazer 10 prestações de R$ 3.300. Eu vou pagar 10% de juros, tá? Aonde os juros simples são mais utilizados, tá? Financiamento, imposto atrasado, compras a prazo, né? Hoje em dia, é, o cartão de crédito é mais fácil. Você vai lá nas Casas Bahia, compra em 10 vezes sem juros, tá? O juro simples, ele tem um crescimento linear, ele é mais lento. Então, se você fizer uma aplicação e for a juros simples, você aplica R$ 1.000 e é 5% ao ano, então você vai demorar um ano para ganhar R$ 50. Então, cada ano vai ser R$ 50. Não adianta, não vai ter juros, né, sobre esses R$ 50. Então, é um investimento que não traz muita vantagem para a gente, tá? Que ele é mais lento. E aí os juros é calculado pelo capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é o capital mais os juros. Já nos juros compostos, os juros incidem sobre o acumulado, tá? Então eu peguei R$ 1.000 emprestado. E aí eu vou pagar daqui um mês. Então, e a taxa de juros é 10%. Então, no primeiro mês, se eu pagar no primeiro mês, eu vou pagar 1.100. No segundo mês, eu vou pagar 1.100 mais os juros em cima desses 1.100, não em cima dos 1.000. Eu não vou pagar mais R$ 100 de juros. Eu vou pagar R$ 110, porque eu vou pagar em cima dos 1.100, né? Em cima do montante acumulado. Então, se eu pagar depois de 2 meses, eu vou pagar 1.210. Aí depois, mais, né? Se eu demorar no terceiro mês, vai ser 1.230, tá? Então, 1.330, desculpa, tá? Então, ele vai sobre o acumulado. É juros em cima dos juros que eu estou pagando, tá? Ele é bastante utilizado no sistema financeiro, de aplicação, bolsa de valores, lá, investimento, renda fixa, CDC, né? Essas falas aí do mundo financeiro. Ele tem um crescimento exponencial, ou seja, ele cresce muito mais rápido. E como eu calculo esse juros? O montante que eu vou pagar é o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo ao quadrado. Os juros é o montante menos o capital.
Então, quando eu falo em juros compostos, né? Se você tiver que pagar, se você está pegando empréstimo, é complicado. Agora, se você está fazendo um investimento, juros compostos é muito melhor para a gente aí, né? Você tem um crescimento muito maior, muito mais rápido aí. Você vai ver o seu dinheiro, né, trabalhando para você. Bom, então vamos lá, galera. Uns essenciais aí. O primeiro fala assim, ó. Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de US$ 1 milhão ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida ficou em aberto, com uma taxa de juros compostos de 8,5% ao ano. Considere 1,085 elevado a 5 igual a 1,5. O valor da dívida no ano de 2015 em milhões de dólares era mais próximo de. Então, é um juros compostos aí, né? Então, tem que calcular. Então, primeiro, o montante que ele vai pagar seria o capital vezes 1 mais a taxa, 1, a taxa elevado ao tempo. Então, o montante que ele vai ter que pagar, o capital, 1 milhão, vezes 1 mais 0,085, que é 8,5%, elevado a 15 anos. Porque ele pegou em 2000 e ele pede para calcular em 2015. Então, o montante é igual a 1 milhão vezes 1,085 elevado a 15. No exercício, ele fala que 1,085 elevado a 5, tá? É igual a 1,5, aproximadamente 1,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui em 3 partes. Assim, ó, montante é igual a 1 milhão, vou colocar um M aqui para diminuir a quantidade de zeros. Depois eu coloco aqueles 6 zeros lá. Ou 1 vezes 10 elevado a 6. Só para dar uma facilitada aqui. Vezes 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5 vezes 1,085 elevado a 5. Galera, propriedade da multiplicação. Copia a base e somos os expoentes. Então, como é 15, eu dividi em 3 de 5. Montante é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5. O montante é igual a 1 vezes 10 elevado a 6 vezes 1,5 elevado a 3. Então, o montante seria, vou colocar aqui, ó, 1,5 vezes ou elevado a 3 dá 3,375 vezes 1 milhão. Então, a dívida deles, 3.375.000. Então, a alternativa certa aí, alternativa E, 3,37 milhões de dólares. 3,375 vezes 10 elevado a 6, ou 3.375.000.
mil. Alternativa E. A 2, galera. A 2 fala assim. Bruno fez um empréstimo de R$ 1.000 a juros simples mensais de 10%. Eita, taxa alta da peste. 2 meses depois, pagou R$ 700 ao banco. Um mês depois desse pagamento líquido, o débito, este último pagamento para a liquidação do débito foi de. Então, ó, ele pegou 1.000 e depois de 2 meses ele pagou 700. Só que lá tem uma taxa de 10% ao mês, tá? 10% ao mês. Então, no primeiro mês, ele paga 10%. 10% de 1.100, né? Aí no segundo mês, mais 10%. Então, quando ele foi pagar, no final do segundo mês, ele devia 1.200. Menos 700 que ele pagou, sobrou 500. Aí ele esperou mais um mês. Então, 10% de 500, 50. 550. Então, quando ele foi pagar, a dívida dele era de R$ 550. Alternativa B. Então, galera, que nem nesse exercício. Vendo? Eu não preciso ficar aplicando a fórmula, né? Você poderia colocar o montante, os juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Juros é igual 1.000 vezes 0,1, que é 10%, vezes 2. Dá 100 vezes 2, 200. 200. Então, R$ 1.200 no final de 2 meses. No final de 2 meses, ele pagou 700. Ia fazer a mesma coisa, sobrou 500. Aí você vai colocar na fórmula de novo. 500 vezes 0,1 vezes 1. Dá 50. Então, 500 mais 50, 550. Tá? Quando os juros é simples, você pode ir fazendo, né, de uma maneira mais simples. Pode ir, né, fazendo 10%, 20%, somando 1 a 1. Tá? O que não dá para fazer assim quando é composto. Geralmente vem um logaritmo aí. A 3, galera. Certo capital foi aplicado em regime de juros compostos. Nos 4 primeiros meses, a taxa foi de 1% ao mês. Nos 4 meses seguintes, a taxa foi de 2% ao mês. Sabe-se que após 8 meses de aplicação, o montante resgatado foi de R$ 65.536. Considere 65.536, 2 elevado a 16. O capital aplicado em reais foi de aproximadamente igual a. Então, ó, eu tenho R$ 65.536. Esse foi o montante que eu fiz, que eu tenho. O capital que eu apliquei, eu não sei. Eu sei que no primeiro mês, nos primeiros 4 meses, 1 mais 0,1%, 0,01, né, que é 1%, elevado a 4, foi os 4 meses, vezes 1 mais 0,02, que foi 2% ao mês, durante mais 4 meses. Então, 65.536 é igual o capital vezes 1,01 elevado a 4 vezes 1,02 elevado a 4. Eu somei ali. No exercício, ele fala que 65.000 é 2 elevado a 16. 2 elevado a 16, eu posso escrever
4 elevado a 8. Né? É igual capital 1,01 elevado a 4 vezes 1,02 elevado a 4. Essa multiplicação aqui, ó, copia a base, somos expoentes, o que eu vou ter? Eu vou ter que o capital é igual a 4 elevado a 8 dividido por 1,0302 elevado a 4. Capital é igual a 4 elevado a 8 dividido por raiz quadrada de 1,0302. Galera, como era 4 aqui, eu coloco ele dentro da raiz quadrada para colocar o expoente 8, para igualar os expoentes. Capital é igual a 4 elevado a 8 dividido raiz quadrada de 1,0302 dá 1,015. Aí, ó. Quatro dividido por 1,015 elevado a 8. Opa, estou colocando em parênteses. 4 dividido por 1,015, fecha, eleva a 8. Ou o próprio exercício aí, as alternativas, 4 dividido por 1,015, ele já dá, ele não está dando o resultado final. Agora que eu fui prestar atenção. Ele já dá o expoente já. Então a alternativa certa seria a alternativa E, 0,3,94 elevado a 8. Ele nem pede para colocar, nem pede para calcular tudo. Então seria 3,94 elevado a 8. É a alternativa E aí. E a última dessa aí fala assim: um agricultor financiou com uma cooperativa os insumos utilizados na lavoura de 2014. Pagou 20% do valor dos insumos no ato da compra, utilizando parte do lucro obtido no ano anterior, e financiou o restante em 10 meses, a uma taxa de 2% ao mês de juros simples. Observou que havia gastado o montante de R$ 208.800 com a parte financiada. Nesse caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor foi. Então, ó, ele pegou a taxa, uma taxa de 2% ao mês, num tempo de 10 meses, e o montante pago por ele foi de 208.800. Então, montante é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, porque é juros simples. 208.800 é igual capital não sei, a taxa 0,02 e o tempo 10. Só que isso aí, né? 200, escrevi menor, 208.800 é igual o capital que eu não sei vezes
0,02 vezes 10. Só que nisso eu tenho que colocar mais um. Por quê? Porque é o valor total já pago por ele. Então vai ficar 208.800 é igual ao capital vezes 0,2, 0,02 vezes 10, 0,2 mais 1, 1,2. 208.800 dividido por 1,2 é igual ao capital aplicado por ele. Dá R$ 174.000. Só que esse 174.000 não corresponde ao... Ah, não, corresponde ao valor já pago por ele. Eu já coloquei. Então, 174.000 B. Coloquei uma alternativa B. Eu ia falar menos os 20%. Não, mas eu tirei os 20%. Então, 174.000. Fechou? Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o comentário e fazer o SAS. Manter o SAS em ordem. Tá? A gente está encerrando aí quase mais um livro. Então, manter sempre o SAS em ordem. Fechou? Valeu, galera. Até mais.